Para você que não me conhece, eu sou Cláudia, tenho 62 anos, formada em jornalismo, estudante de mecânica quântica há 6 anos mais ou menos. E eu vim parar nas redes sociais por um motivo. Eu encontrei há mais ou menos 7 anos as respostas que eu procurava sobre a vida, sobre Deus. Eu sempre fui muito curiosa. Nasci religiosa, porque quando você nasce, teus pais te levam. Mas eu tinha muitos questionamentos e a religião não respondeu aos meus questionamentos, então eu fui estudar. Eu sempre fui muito de meditar e há uns anos atrás, em meditação, eu me deparei com um vazio. Eu estava procurando Deus. Onde está Deus? O que é Deus? E eu me deparei com aquele vazio. E aquele vazio era consciente. Então, eu permaneci ali e, como sempre, eu fui falar com aquele vazio. E aquele vazio me respondia. Não é esquizofrenia, não. É realidade. Às vezes o vazio, ele responde. Às vezes, sempre ele responde. Às vezes, você é que não escuta. Porque a voz dele é no silêncio. A voz dele vem como uma informação assim. Você tem sensações, vem pensamentos que são intuições. Então você faz a pergunta. Se você não entende na hora, aguarda. A resposta está lá. Você é que tem que se conectar com a resposta. E à medida que eu ia naquele vazio, porque eu fiquei muito encantada, então eu comecei a visitar aquele vazio todos os dias. Toda noite antes de dormir, eu ia no vazio, fazia perguntas e perguntas. E ele sempre me respondia. Perguntas sobre o cosmos, sobre Deus, sobre a vida, questões que eu estudava e não entendia. Talvez você não consiga fazer isso, mas você precisa insistir. Por quê? A minha comunicação com ele no começo não era como agora. Já fazem 7 anos. 6 anos foi da ressonância harmônica para cá. Mas sabe, eu entendi em um certo ponto que a vida era um game. Era um game da consciência. Sabe, eu tive uma visão assim. Deus, lá do vazio, pensa, sente e vem as ondas. E as ondas de energia criam uma certa realidade, entre aspas. Sabe por quê? Porque tudo que Deus cria, toda a criação, tem começo e tem fim. Deus não tem fim. Por quê? Porque Ele é esse vazio consciente. Ele é o eterno. Tudo mais tem fim. Você tem fim? Não. Por quê? Porque Deus, lá no vazio, Ele separou consciências. Nós somos consciências individualizadas da consciência divina. A única questão é que quando a gente é expelido do vazio como um átomo, a nossa consciência, ela é latente. Nós temos toda a consciência que Deus tem lá no vazio, mas é latente. Então nós conscientemente temos que procurar conhecer a Deus. E tudo que eu te digo, tudo que você pensar com a sua mente consciente é ilusão. Aquilo que vier quando você for ao vazio, sobre Deus, sobre a realidade, aquilo você pode acreditar. Mas as suas crenças aqui do mundo, o inconsciente coletivo está invadindo a tua mente a todo instante. Então não acredite nas coisas que você vê, sabe? Às vezes você sente, mas aquilo pode não ser uma realidade. Sabe por quê?
Porque você pensa e sente de acordo com as crenças que você já tem. E essas crenças não são só dessa vida, são de todas as vidas que você teve. A única realidade é o vazio. Por isso, quando você estiver triste, quando você tiver problemas, ou quando você estiver muito feliz, vá ao vazio. Converse com ele. E olha que interessante, à medida que eu tinha que ir no vazio, um dia eu senti, mas por que eu estou fazendo isso? Onde está o vazio? Ele está em toda parte, eu não tenho que ir. Ele está entre cada átomo meu, porque como tem um vídeo aí, 99,9% do átomo é espaço vazio. Então esse vazio entremeia tudo. Você não precisa ir a lugar nenhum, ele está em ti. Ele está comandando tudo. E a tua consciência, que é partícula, é um fractal da consciência dele, é que dirige tudo. Não queira dirigir a sua vida com a sua mente consciente. A sua mente consciente, ela é enganosa, ela se engana, ela se arrepende, ela é conflituosa. A centelha divina é essa mente subconsciente que nós temos, que é a mente de Deus, que foi individualizada. Essa é que você tem que seguir. Ore, fale com Deus como se fosse um amigo, como se ele fosse um pai, como se ele fosse um mestre. Ele é o mestre dos mestres. Aí você vai ter uma informação segura. Qualquer coisa que você pode ler, que você pode pesquisar, foi alguém que entendeu esta realidade e pôs num livro, pôs num conhecimento. Mas todo mundo tem um filtro. Por quê? Porque nós temos crenças, e essas crenças, na hora que a gente recebe uma informação, faz um filtro. Então qualquer informação que você buscar, ela não vai ser a realidade, ela pode ser uma partícula. Se você quiser entender mais e mais da vida e de Deus, você precisa buscar no vazio. E eu espero que você consiga fazer isso. Porque aí sim você vai se descobrir enquanto partícula divina. E a partir daí você pode crescer, crescer. A tua ascensão não tem limites. Avança com fé. O obstáculo é apenas um fantasma.